Olá, eu me chamo Raquel Mesavila, eu sou nutricionista, doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde pela UERJ, sou docente do curso de Nutrição da FASE e faço parte da rede IBFAM, que é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. Eu gostaria de agradecer a Fernanda pelo convite, é um prazer enorme participar desse projeto e falar de um tema que eu amo, que é a amamentação, e neste momento em que estamos vivendo uma pandemia. Então, hoje, o meu tema de aula é a amamentação no contexto do Covid-19. Essa aula ela está dividida em alguns tópicos para reflexão e orientação, enfim, não é pretensão aprofundar, nem esgotar cada um desses temas, mas trazer um pouco do que temos hoje sobre a amamentação e o Covid-19. Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre os benefícios do aleitamento materno, as recomendações internacionais e nacionais em relação ao aleitamento materno, a saúde da criança nesse contexto da pandemia, e a amamentação e o coronavírus, o que os órgãos nacionais e internacionais recomendam, e também fazer reflexões em relação a esse cenário na saúde da criança, do apoio ao aleitamento materno, quais são os desafios para a nossa ação. Então, vamos lá. Iniciando, então, trazendo um pouco dos benefícios que o aleitamento materno traz para a criança. Então, o aleitamento materno, ele afeta diretamente os padrões de saúde e de mortalidade das populações. Então, é importante destacar que o quanto mais cedo o aleitamento materno é iniciado, menores são as chances de óbitos neonatal causado pelas infecções, e isso tem muito a ver com as características que o aleitamento materno tem, que chamamos de alimento vivo, desde o colostro, que é o primeiro leite, até o leite mais maduro. São características importantes de alimentação e proteção para a criança. Então, o colostro, ele é adaptado às necessidades energéticas específicas do recém-nascido. Em comparação ao leite materno maduro, ele tem menos lactose, gorduras e vitaminas hidrossolúveis e apresenta mais proteínas, mais vitaminas lipossolúveis, minerais como o zinco e o sódio, e tem alta concentração de imunoglobulinas, lactoferrina, leucócitos e uma série de outros fatores que são protetores e são fatores de crescimento do recém-nascido. O colostro ele evolui para o leite maduro entre a 3ª e a 14ª semana após o parto. A composição do leite materno, ele varia de mãe para mãe, entre as mamas da mesma mãe, entre as mamadas e no decurso da mesma mamada. E essas diferentes necessidades que o bebê vai apresentar ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, elas serão atendidas graças a essa variabilidade do leite materno. Tanto o colostro quanto o leite materno, eles contêm imunoglobulinas A, específicas para patógenos e antígenos, que estão presentes no ambiente em que a mãe e o bebê se encontram. E essas imunoglobulinas, elas estão presentes em quantidades ideais para que haja a proteção do recém-nascido. Além disso, o leite materno e o colostro também apresentam oligosacarídeos, que são substratos para bactérias da microbiota intestinal saudável, e esses oligosacarídeos impedem a ligação de patógenos às mucosas do bebê, diminuindo assim o risco por infecções por vírus, bactérias, protozoários. Os oligosacarídeos ainda modulam respostas imunes e epiteliais e diminuem o risco de enterocolite necrotizante, uma das principais causas da mortalidade neonatal. Então, essas são características super importantes de proteção e de alimentação, do leite materno, que o leite materno traz. Então, a importância, e é uma das recomendações, da amamentação exclusiva, por reduzir oportunidades de ingestão de micro-organismos que são potencialmente patogênicos,
Como assim, né? O que significa isso? Ao ofertar água, fórmulas ou outros alimentos que estejam contaminados, essa oferta pode levar a danos à mucosa do trato gastrointestinal imaturo do recém-nascido, tornando-se, então, essa mucosa uma porta de entrada para bactérias e vírus. Então, por isso, ao amamentar exclusivamente, a gente reduz toda a possibilidade desse dano a essa mucosa e, consequentemente, a entrada de bactérias, vírus, levando a infecções, diarreias e várias outras complicações, né? Então, a importância de se pensar na redução da mortalidade neonatal nesse período. Então, estudos mostram que a mortalidade neonatal, por todas as causas, elas poderiam ser reduzidas se todas as crianças iniciassem a amamentação logo no primeiro dia de vida. Essa redução seria em cerca de 16%. E se a amamentação ocorresse ainda na primeira hora de vida, a redução da mortalidade neonatal seria cerca de 22%. E quais mecanismos, né, garantiriam isso, né? O que os estudos mostram? Ora, as mães que amamentam logo após o parto, elas têm maior chance de serem bem-sucedidas na prática da amamentação. Os alimentos pré-lácteos, né, esses alimentos que podem ter patógenos comumente oferecidos aos bebês antes da amamentação, podem ocasionar lesões no intestino imaturo. Então, isso levaria à mortalidade neonatal. Então, o leite materno, pelo contrário, ele acelera a maturação do epitélio intestinal e protege contra agentes patogênicos. Além disso, o contato pele a pele no ato de amamentar previne a ocorrência da hipotermia. Então, são esses todos os mecanismos que podem garantir aí a redução e a prevenção de vidas, né? Então, esses são alguns benefícios, né, do aleitamento materno, e existem outros, como benefício para a mulher, benefício, né, para a família, o benefício para a sociedade, o benefício para o planeta. Então, o que a gente pode dizer em relação ao benefício da mulher, né, da saúde da mulher? A mulher que amamenta, ela tem uma redução das chances de desenvolver câncer de mama, de ovário, de útero e também do diabetes tipo 2. A mulher que amamenta exclusivamente aos 6 meses pode aumentar o intervalo entre partos. Quanto mais tempo a mulher amamenta, melhor são os benefícios para ela, para a sua saúde. Além disso, amamentar pode trazer, né, fazer bem à sua saúde física, mas também à sua saúde mental, aumentando a sua autoestima, sua autoconfiança, que são elementos super importantes para o seu empoderamento, né, para a sua segurança. Além disso, né, promove esse vínculo afetivo entre a mulher e a criança. Então, é uma troca, é um contato de um com o outro, né, um contato prazeroso que a amamentação proporciona, aproximando, né, mãe e filho ou filha, facilitando esse vínculo afetivo tão importante para o crescimento e desenvolvimento do bebê. E amamentar é econômico. É econômico para a família. Por que é econômico para a família, né? É mais barato. É mais barato do que qualquer oferta de outro alimento, de outro leite. O leite materno, que é produzido pela própria mulher, não precisa de preparos, não exige outros gastos, outros custos. Pelo contrário, a oferta de outros leites e de substitutos, né, os chamados substitutos, eles exigem preparo, gastam tempo, água, gás, né, as fórmulas infantis industrializadas podem sim comprometer parte do orçamento familiar. Além disso, não amamentar pode gerar gastos extras, né, porque crianças que não são amamentadas adoecem mais. Por outro lado, crianças amamentadas adoecem menos e têm menos chances de desenvolver algumas doenças no futuro. Então, com isso,
o sistema de saúde e suas famílias gastam menos, né, para preservar a saúde. E quando as crianças adoecem, as mães e cuidadores, por muitas vezes, perdem dias de trabalho. Então, isso pode prejudicar a família, enfim, a sociedade. Além disso, crianças que são amamentadas, elas também têm maiores chances de alcançar o seu potencial de inteligência, né? Resultando em adultos com maior capacidade de desenvolvimento de trabalho e contribuição. E além disso, né, o planeta agradece porque a amamentação contribui efetivamente para a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar e nutricional. O leite materno é um alimento natural, não industrializado, produzido e fornecido sem poluição e prejuízos aos recursos naturais. Dispensa qualquer produção animal, né, e seus impactos aí com a natureza e emissão de gás, né, provocando efeito estufa, reduz, né, não tem produção industrial como as fórmulas lácteas, toda aquela cadeia de produtos que geram resíduos, latas, plásticos, rótulos. Então, o leite materno é realmente um alimento rico, vivo, ideal para alimentar uma criança, né? E aí a gente pensa aqui, quais são as recomendações, então? A Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, recomendam que as crianças, então, iniciem a amamentação na primeira hora do nascimento. Né? Como nós vimos, é uma recomendação baseada em evidências que mostram que a amamentação na primeira hora, após o nascimento, é fundamental para a sobrevivência do recém-nascido, né? Como nós vimos, reduziria aí cerca de 22% da mortalidade neonatal. Então, e para estabelecer aí a amamentação a longo prazo, também é super importante que a amamentação já se inicie na primeira hora de vida. E a Organização Mundial de Saúde tem como recomendação colocar os bebês em contato pele a pele com a mãe, logo após o parto, por pelo menos 1 hora, e incentivar a mãe a iniciar a amamentação assim que o bebê estiver pronto, oferecendo ajuda a essa mãe, se necessário, né? Especialmente as mães de primeira viagem, primeiro filho, onde acontecem por diversas vezes insegurança. Enfim, né? Apoiar naquele momento, pós-parto, o contato pele a pele e o início da amamentação de uma maneira tranquila. E a OMS e o Ministério da Saúde recomendam, então, a amamentação até os 2 anos de idade ou mais da criança e que essa amamentação seja exclusiva até os 6 meses de idade. Essa recomendação, ela se encontra também no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos, está aqui a carinha dele, né? Essa aqui é a última versão, lançada em 2019, e lá a gente encontra um instrumento, né, de trabalho, um instrumento de orientação, é um instrumento ideal para, tanto para conhecimento próprio, como para apoiar e ajudar mães, famílias que estejam nesse momento de receber um bebê. Então, estudantes, profissionais de saúde, comunidade, esse é um instrumento, é uma ferramenta, um guia que vai falar sobre a importância, os benefícios, os cuidados do aleitamento materno, no ambiente familiar, e também que aos 6 meses, né, a amamentação exclusiva até os 6 meses, a partir dos 6 meses a introdução alimentar, orientando sobre a comida de verdade, sobre como é participativa essa alimentação em família. Então, essa aí é a dica. E passando um pouco agora para falar sobre a saúde da criança nesse período de pandemia, né? Trazendo um pouco essa questão para reflexão. Um alerta, né? Uma comunicação foi publicada pela Lancet, um alerta sobre o impacto do Covid-19 na saúde das crianças e o bem-estar dessas crianças. Então, um grupo de especialistas da UNICEF trouxeram essa publicação e mostram, né, que como os casos de Covid-19 surgem em todo o mundo e ameaçam sobrecarregar os serviços de saúde
que salvam vidas. A sobrevivência, então, de mães e crianças corre um grande risco. Então, esses especialistas apresentam novas evidências essas surpreendentes, sobre o potencial aumento da mortalidade materno-infantil nesse momento de pandemia, em países de baixa e média renda, caso os serviços de saúde, né, os serviços essenciais, forem interrompidos como resultado da Covid-19. Então, os autores estimam esse aumento devastador de mortes, né, de crianças, em cerca uma projeção de 1.200.000 mortes de crianças infantis, né, adicionais, né, em 118 países, se a cobertura dos serviços essenciais cair cerca de 45% em 6 meses. Além disso, interrupções, então, nas cadeias de suprimentos médicos, a disponibilidade de recursos humanos e financeiros, juntamente com o declínio da aceitação de serviços de saúde, até mesmo por conta, né, do medo da infecção, serão características, né, catastróficas para as mães e crianças, mais do que o Covid em si, como afirmam esses especialistas. Então, já existem evidências que mostram os efeitos negativos do Covid-19 sobre a saúde e bem-estar das crianças, e as medidas sem precedentes para contê-lo na saúde materno-infantil. As crianças correm, então, o risco não apenas da infecção por diversas causas, mas também de se separarem, de perderem seus familiares e cuidadores. Acesso restrito a serviços, né, às clínicas, nas unidades de saúde, às escolas, à assistência social, a questões básicas de água e saneamento, todo um contexto de recesso e de insegurança que ameaça, particularmente, populações mais vulneráveis, e a falta de proteção infantil desses serviços sociais mais amplos é particularmente prejudicial para mulheres e crianças, né? São grupos que são mais vulneráveis e estão mais propensas a adoecer e à mortalidade, como coloca a nota. Então, mães e filhos são afetados pela interrupção desse suporte, desse suprimento, de suprimentos preventivos e curativos, essenciais para a saúde, para a manutenção da saúde, resultantes dessa suspensão dos cuidados, dos serviços, dos transportes, dos acessos, né? Da questão da renda, da perda total da renda ou perda reduzida, né? A dívida, pensando tanto no núcleo familiar, como comunitário, como Estado, como país, dívida pública, dívida privada, que configurou de uma forma totalmente desconhecida e diferenciada hoje os acessos aos bens de serviços e de saúde, né, que hoje estão reduzidos. Então, todas essas questões afetarão muitos aspectos da saúde das famílias e também da nutrição, da alimentação e nutrição. Então, esse grupo de especialistas trazem algumas abordagens, né, que se tornaram importantes nesse cenário, desde o início da pandemia, com o intuito de reduzir danos, né, de diminuir, né, essa possibilidade, essas mortes, essa perda dessa população mais vulnerável. Então, primeiramente, trabalhando no sentido de impedir a transmissão do Covid-19 e tratar as pessoas que ficam doentes. Além disso, no trabalho para lidar com os efeitos das respostas políticas, né, que estão destinadas a conter a disseminação, como isolamento social, limitação de acessos, então incluindo a manutenção de serviços de saúde, mesmo com essa contenção, essas políticas de contenção da propagação do vírus, manutenção da rotina, do cuidado dessas crianças, né, garantindo continuidade desse cuidado. Então,
Além disso, mantendo mães e crianças seguras e protegidas, especialmente em relação à violência, e ampliando, desta forma, os serviços sociais, né, os cuidados sociais, para manter os cuidados e a segurança dessas famílias. Além disso, fortalecendo os sistemas que sustentam todos esses serviços ditos anteriormente. Então, os efeitos da pandemia ameaçam, né, de uma forma progressiva, todos os avanços, tudo que já foi conquistado, né, com algum esforço desses países mais vulneráveis em relação a seus direitos, mas que, como comunidade, precisamos superar esses impactos negativos que a pandemia traz e que exige, né, exigirá e está exigindo de cada uma das suas comunidades se mobilizar para agir de uma forma que contribua para esses grupos em especial, pessoas mais vulneráveis. Então, a sociedade ela tem se manifestado e se mostrado solidária, e aí eu chamo a atenção, em especial, a saúde de mulheres e saúde das crianças, em especial crianças pequenas, e aí a questão, né, do aleitamento materno também em relação à alimentação e nutrição, já que nós temos um alimento que, como nós dizemos, é econômico e é benefício, né, tem os seus benefícios, e especialmente a redução da mortalidade neonatal. Então, nós vamos falar um pouco sobre a amamentação nesse tempo de Covid-19, né, e o que a gente tem hoje em relação às recomendações, né. Então, esse é um vírus, né, novo, né, é uma doença nova, então, a cada momento, novas descobertas aparecem, surgem. E o que se tem hoje de recomendações estão baseadas no que se tem hoje de conhecimento sobre o vírus. E que isso pode mudar, né, de tempos em tempos, a partir do momento que vai se descobrindo e novos estudos vão acontecendo. Então, o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, vem lançando notas técnicas em conjunto com outras instituições, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, Sociedade Brasileira de Pediatria, a IBFA, enfim, a partir, né, de estudos e das recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, da Unicef, de outras instituições internacionais e do que tem de estudo hoje. Então, o Ministério da Saúde lançou uma série de notas técnicas que versam sobre o aleitamento materno no contexto do coronavírus, a doação do leite materno, atenção à gestante, atenção ao parto, ao recém-nascido, enfim, várias notas técnicas destinadas aí à atenção e orientação neste momento de pandemia. A nota 7 e a nota 9 tratam mais sobre o aleitamento materno. Eu trouxe a nota 9, que o Ministério da Saúde, em conjunto com a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Sociedade Brasileira de Pediatria, Instituto de Medicina Integrada, professor Fernando Figueira, Instituto de Saúde de São Paulo, Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, elaboraram e orientam, né? São orientações direcionadas ao Centro de Operações de Emergências para o Coronavírus, a serem adotadas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, para amamentação em eventuais momentos de transmissão, né, de síndromes gripais. Então, eu trouxe aqui o que a nota técnica nos fala, e ela já inicia, né, afirmando que, pela escassez de evidências científicas, não existe um consenso em relação à recomendação sobre amamentação para mães portadoras ou sob investigação do Covid-19.
Existe um único estudo clínico sobre a transmissão vertical do novo coronavírus, realizado com 6 pacientes com pneumonia causada pelo SARS. Esse estudo pesquisou a presença do vírus em amostras de líquido amniótico, do sangue do cordão umbilical, do leite materno e também a partir da suave de orofaringe do recém-nascido, demonstrando não haver presença do vírus nessas secreções. Esse é o artigo a qual a nota técnica se refere, que é um estudo clínico sobre a transmissão vertical do Covid-19 realizado na China, 9 pacientes com pneumonia. Em 6, foi pesquisada nessas amostras, né, que eu falei, líquido amniótico, cordão umbilical, leite materno, suave de orofaringe de recém-nascidos, e nenhuma dessas amostras se mostraram positivas, né? Todas as amostras mostraram negativas para o Covid-19. A Organização Mundial de Saúde, traz a nota, orienta a manutenção da amamentação por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o coronavírus. O CDC, em sua diretriz interina sobre amamentação para mães confirmadas ou investigação para a Covid-19, reafirma ainda que a amamentação confere proteção contra muitas doenças e que existem raras exceções em que a amamentação não é recomendada. Assim, o CDC orienta que o início e a continuidade da amamentação devem ser determinados pela mãe em coordenação com a sua família e profissionais de saúde. Além disso, o Royal College de Londres, ele enfatiza que, uma vez que a mãe seja esclarecida e esteja de acordo, seja então praticado o aleitamento materno com as suas precauções necessárias. Então, uma mãe com Covid ou suspeita de Covid-19, ela precisa ser esclarecida, uma vez que ela entenda sobre o que existe de conhecimento ou de transmissão a partir do leite materno e dos seus cuidados. Ela pode sim, se ela se sentir confortável, confiante, se sentir bem clinicamente, ela pode sim praticar o aleitamento materno com os cuidados, né, que seria o uso de máscara para a lactante, né, para essa lactante, e a lavagem de mãos antes das mamadas. E o Royal College fala, né, salvo alguma intercorrência que pode acontecer e precisar, né, que exija essa separação do binômio mãe-filho, como, por exemplo, o agravamento das condições de saúde maternas. E aí, perfeitamente, salvo essa intercorrência, é perfeitamente possível que a mãe e filho permaneçam em sistema de alojamento conjunto, ele ainda coloca essa possibilidade, até a alta hospitalar, salvo que esse alojamento conjunto haja ainda um distanciamento entre os leitos. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia afirma que os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão através do leite materno e recomenda que as mulheres portadoras do Covid-19 que desejam amamentar, né, que se sintam bem, devem ser estimuladas a amamentar, a fazer. E o Ministério da Saúde, na nota, né, ele coloca, né, que considerando os benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mulher, como nós vimos, a ausência de evidências científicas sobre a transmissão do coronavírus por meio da amamentação e que não há recomendação para a suspensão do aleitamento materno na transmissão de outros vírus respiratórios, recomenda que a amamentação seja, então, mantida em caso de infecção pela SARS-CoV-2, desde que a mãe deseje amamentar e esteja, então, em condições clínicas adequadas para fazer. Caso a mulher não se sinta segura em amamentar enquanto estiver com coronavírus, né, recomenda-se, então, que o leite seja retirado, né, a extração do leite, e que esse leite seja ofertado à criança com a ajuda
aí do copinho, da colher, por um indivíduo, né, para uma pessoa, um cuidador saudável. Então, são recomendadas ainda as seguintes precauções, tendo em vista a mãe infectada, né, que essa mãe infectada pode transmitir o coronavírus através de gotículas respiratórias durante o contato com a criança, incluindo a amamentação. Então, o cuidado com a criança, não só na amamentação, mas o cuidado com a criança, a mãe infectada, ela precisa ter algumas precauções, né? Então, o que é recomendado? A lavagem das mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno. Usar máscara facial, né, cobrindo nariz, boca, né, até abaixo do queixo, durante a mamada. Evitar falar ou tossir também durante a mamada. A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada. Seguir rigorosamente as recomendações para a limpeza das bombas de extração de leite, caso ela opte, né, por extrair seu leite. Deve-se, então, considerar a possibilidade de solicitar ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer o leite materno em copinhos, xícara, colher, o bebê, e essa pessoa, esse auxílio, ele precisa tomar todos os cuidados de higiene também ao ofertar, mesmo que não, né, mesmo saudável, a ofertar o leite ao bebê. É necessário que essa pessoa, né, que vai ofertar o leite ao bebê, aprenda a fazer com a ajuda de um profissional de saúde. Então, essas são as recomendações que trazem a nota técnica. Na nota técnica 10, fala sobre a sala de parto, né? São orientações para a sala de parto. Então, as parturientes, né, no momento do parto, mulheres que estão sintomáticas ou que tiveram contato domiciliar com pessoas com a síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada pela SAS, existe a orientação dessa amamentação ser adiada por um momento para o cuidado de higiene dessa mulher, né, e medidas de prevenção de contaminação para o recém-nascido. Então, logo após o parto, existe aí a separação, a criança não vai diretamente para pele a pele, né, fazer o contato pele a pele com a mãe, ela vai ser limpa, vai ter os seus cuidados, enquanto isso a mãe também vai receber os cuidados de limpeza, né, como banho no leito, troca de máscara, de touca, camisola, lençóis, né? A partir do momento que todos esses cuidados tiverem sido adotados, aí sim existe aí o momento de receber, né, o contato com a criança, né, com a mãe, com as roupas trocadas, com a máscara, para que não haja a possibilidade de transmissão do vírus dessa mãe sintomática ou com algum contato domiciliar. Então, para mães com sintomas de síndrome gripal, as precauções consistem na manutenção de distância mínima de 2 metros entre o leito materno e o berço do recém-nascido, o uso de máscara pela mãe sintomática durante o contato com essa criança e durante a amamentação, precedida pela higienização adequada das mãos antes e após o contato com a criança. Então, essas são recomendações em relação ao contato e amamentação no momento, na sala de parto, ali na internação. Então, visto essas notas, essas recomendações, orientações, né, que trazem as notas técnicas a partir de orientações de órgãos internacionais e do único, né, caso que nós tivemos, nós podemos afirmar, né, dizer que, em sintonia com o pronunciamento, instituições e organizações de saúde, até o momento, é favorável à manutenção da amamentação em mães portadoras de Covid-19, se for o desejo dessas mães. As principais publicações nesse tema, até então, indicam que, como em várias outras viroses, os benefícios da amamentação superam os riscos de transmissão do Covid-19. Existem ainda outros estudos que mostram
que não houve contaminação em gestantes sintomáticas e assintomáticas, 43 gestantes, um estudo realizado em Nova York, e não houve, né, nos recém-nascidos, a detecção do Covid-19. Existem ainda outros estudos que estão sendo realizados, que estão estudando, né, que estão avaliando os efeitos do próprio leite materno, né, em combater o vírus. Então, existem ainda muitas questões que estão sendo investigadas, mas que ainda essas notas não trazem, mas direcionando essa mesma conclusão de que os benefícios da amamentação, eles superam os riscos de transmissão do Covid-19. E aí a gente fala um pouco, então, sobre os desafios, né? Esses desafios, a partir do momento que a gente reflete sobre os benefícios do aleitamento materno e que ele tem um papel importante na saúde da criança e da mulher e na redução da mortalidade neonatal, e a gente pensa especialmente em comunidades e em locais de vulnerabilidade, a questão do isolamento social, enfim, como apoiar, né? Como a gente pode agir num contexto em que a gente sabe que existe que esse grupo, né, especial em crianças pequenas, são mais vulneráveis e sujeitas a infecções, a falta de serviços e acessos. São diversos, né, os desafios para a nossa ação. Mas tomando, né, em mão o conhecimento sobre os benefícios superam os riscos, a gente tem o papel de levar a informação, né, e de apoiar famílias que apresentam aí uma criança, né, que estão esperando os seus filhos, né, chegarem aí, seus bebês. Então, pensando no distanciamento social, né, como apoiar uma família nesse momento que estamos distantes, que existe aí uma diminuição do contato físico, né, uma importância em manter o distanciamento, mas uma exigência, uma importância de apoiar, de incentivar o aleitamento materno nesse contexto. Então, é importante pensarmos, né, nessa forma de cuidado, tanto como profissionais de saúde, mas também como comunidade, como família, no ambiente em que estamos, no nosso trabalho, remoto ou não, né, precisamos também pensar em passar essa mensagem, né, para essa família, para essa mulher, em especial as mulheres que estão tendo seus filhos pela primeira vez no momento da pandemia, onde a insegurança, a incerteza, ela é mais presente. Então, dar esse apoio a essas mulheres. E também pensar nas mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então, são mulheres e crianças que passam alguma necessidade ou que não estão assistidas como deveriam. Nós estamos num momento de solidariedade, né, como a gente vem refletindo, e é também um momento de pensar, de ajudar, né, todo o Estado responsável, as famílias são responsáveis, a sociedade responsável, cada um de nós pode fazer, né, algo para ajudar a mudar um pouco o cenário de famílias que estejam necessitadas, estejam precisando. E não só com recursos ou com alimentos, super importantes nesse momento, mas também com incentivo, apoio, a clareza, a segurança de que oferecer nesse momento para esse recém-nascido, para essa criança, o leite materno é sim uma forma de manter a vida, de manter a saúde, de proteção, né? Então, é uma questão super importante. E tentar também pensar criticamente, refletir criticamente, quando a gente observa algumas empresas, algumas entrevistas, algumas abordagens nos serviços de saúde de empresas que querem oferecer, né, fórmulas infantis ou outros alimentos
para tentar passar uma forma de atuação, uma forma de ajuda, que muitas vezes é só mesmo um marketing abusivo, né? Em especial, né, não posso deixar de trazer aqui a questão do marketing abusivo das indústrias de fórmulas infantis, né? Infelizmente, algumas empresas de fórmulas interpretam, olham esse momento como uma janela de oportunidade para táticas de marketing, né, dos seus produtos, especialmente em unidades de saúde, em hospitais, né? Então, são representantes de empresas que abordam, né, o pessoal do hospital, o pessoal da saúde, né, com alguns serviços que se dizem úteis, né, um pretexto aí de variedade de serviços, promoções, programas, incluem várias formas, né, de atuação para chegar direta ou indiretamente às famílias, às mães, levando aí seus produtos, né? Tentando passar os seus produtos aí, né? Então, termos o cuidado, né, ao ver lives, por exemplo, que são patrocinadas, né, apoiadas por empresas, abordagens nos nossos serviços, mesmo em momentos de pandemia, existem aí essa estratégia que as indústrias têm realizado de fato nesse momento, tentando promoção comercial, né? Se promover. Então, lembrando que a OMS nos lembra em sua orientação sobre o fim da promoção inadequada de alimentos para bebês e crianças pequenas, que os estabelecimentos de saúde, os profissionais de saúde, né, nós, família, sociedade, temos o dever somos responsáveis, né, temos o dever de proteger a alimentação dos bebês, né, das crianças. Então, devemos minimizar, devemos distanciar qualquer potencial aí das empresas que possam influenciar as escolhas dos pais, né, dos cuidadores, das famílias. Não seja em ambiente da saúde, dentro da instituição ou dentro das nossas casas, por meio de redes sociais, por exemplo, né? Se os serviços de saúde forem usados para isso, se nossas casas, né, nossas telas forem usadas para isso, a gente está permitindo aí, de forma indireta, que a gente concorde com essa promoção e é algo que não é permitido, né? Então, o princípio, né, de que os pais devem ter o poder de tomar decisões sobre alimentação infantil, sem influência de interesses comerciais, ele permanece, ele deve ser respeitado. Então, a família tem o direito de ter escolhas sem influências, eles precisam apenas saber a importância do aleitamento materno, e especialmente nesse momento de pandemia, né? Nenhuma fórmula infantil vai substituir o leite materno, tá certo? E aí, pensando em como ajudar, como apoiar, né? Como incentivar e trazer, né, esse cuidado, esse apoio nesse momento de pandemia do aleitamento materno, para o aleitamento materno, eu trouxe aqui um projeto de lei que saiu na semana passada. É uma medida que pretende garantir que os bebês sejam alimentados exclusivamente do leite materno durante esse período, né? E pelo menos durante os 6 meses de vida, como recomendam aí as organizações, né, de saúde, tanto do Brasil como do mundo. Por não ser razoável que as mulheres, né, reassumam seus postos de trabalho de maneira remota ou não, enquanto seus bebês ainda dependem do seu leite, dependem dela para serem cuidados e alimentados. Existe aí uma sobrecarga, né? O isolamento social traz várias questões em relação à carga de trabalho, de ansiedades, de dependências. Uma mulher que acaba de ter o seu filho tem várias outras questões de cuidado e autocuidado. Então, a sobrecarga, o retorno do trabalho, né, inclusive de maneira remota, né, o chamado home office, ou de qualquer outra forma, até mesmo as mulheres que não trabalham
em home office, que voltam para os seus ambientes de trabalho, é uma sobrecarga, né? Que inclusive compromete a disponibilidade física e mental, enfim, dessa mulher, né, que precisa se amamentar de maneira exclusiva, né? A nossa orientação é essa. E a melhor forma de amamentar o seu bebê, de alimentar é exclusivamente. Então, é urgente, né, essa ampliação da licença da maternidade, é o que o projeto de lei propõe, que é ampliar a licença maternidade de 120 para 180 dias, né? Então, considerando todo esse cenário, né, essa necessidade do isolamento social, entendendo a vulnerabilidade dos bebês, né? Então, além de promover, né, garantir esse aleitamento materno aos 6 meses, existe essa necessidade de evitar aglomerações, enfim, de contaminação, né? E é preciso, então, garantir essas condições para que as mães, mulheres, permaneçam em licença maternidade até os seus 6 meses de vida dos seus bebês. E, além disso, essa lei propõe ainda a licença paternidade de 5 para 45 dias, né, sabendo, né, da necessidade aí do companheiro, né, do acompanhamento paterno durante esse momento, que melhora né, de uma forma significativa o sucesso da amamentação quando existe aí a presença do companheiro, como a gente tem visto em vários estudos. Então, essa, por exemplo, é um projeto que a gente torce para dar certo, né, para passar. E como mensagem final, né, eu trouxe aí o apoio, né, de toda a comunidade, de cada um de nós, a proteção, né, do marketing abusivo, por exemplo, a promoção, o incentivo, né, a disseminação da informação correta para as nossas famílias, e o quanto é importante essa participação, então, de todos durante a amamentação, da família, da comunidade, de mulheres que já passaram por essa experiência, dos empregadores, escolas, creches, dos profissionais de saúde e também do Estado, e especialmente nesse momento, né, de vulnerabilidade, de pandemia e de incertezas, né? Quando a gente está junto, a gente consegue. Então é isso, eu gostaria de agradecer, deixar aqui também os meus contatos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, enfim. Então espero que a gente tenha batido um papo aí virtual, eu daqui, vocês daí, que eu tenha contribuído um pouquinho sobre esse tema. Obrigada, até mais.